Quando o barbeiro milionário perde tudo, só o mendigo negro o acolhe com um segredo. Carlos sempre foi o cara que todos queriam conhecer. O barbeiro que cortava cabelo de famosos e milionários, sempre com um sorriso no rosto e uma história engraçada na ponta da língua. Ele morava em um apartamento luxuoso, dirigia um carro esportivo e sua barbearia era o local mais badalado da cidade. Até que um dia, uma série de desastres. Um incêndio, fraudes de seus sócios e uma queda drástica no mercado virou sua vida de cabeça para baixo. Em um piscar de olhos, ele se via dormindo em uma calçada fria, com apenas uma mochila velha e as memórias de um passado glamouroso no coração. A cidade, que antes o aplaudia, agora o ignorava. Odes da fama se tornaram murmúrios de desprezo. As pessoas passavam, olhavam, mas não viam. Foi em um canto da rua que ele o encontrou. Davi, um homem negro, com cabelos desgrenhados e olhos que traziam uma história que transbordava dor. Davi não era um mendigo. Carlos não sabia se deveria ficar ofendido ou aliviado por alguém ainda se lembrar dele. A vida nas ruas não era fácil, e as palavras dele soavam como a primeira música que ele ouvia depois de um longo silêncio. Juntos, eles se aventuraram pelos subúrbios. Carlos recontava suas vitórias, a vez em que um famoso cantor lhe deu um carro de presente, ou a inauguração de seu salão em uma noite cheia de brilho e glamour. Davi ouvia atentamente, mas suas expressões eram de um homem que havia vivido em um mundo bem diferente. Ele compartilhava esporadicamente algumas histórias de sua vida, mas sempre se esquivando de detalhes fundamentais. Com o tempo, Carlos percebeu que havia algo mais profundo no olhar de Davi. Uma conexão que o fazia ansiar por mais. Era como se a cada passo pela cidade, eles estivessem desenterrando sua própria humanidade, perdida em meio aos escombros da vaidade e do orgulho. Mas a vida não era só nostalgia. Carlos começou a sentir que Davi escondia mais do que. Como assim? O mendigo sabia de sua queda. O que estava escondido sob a superfície de seu novo amigo? A tensão aumentava. E para piorar tudo, um antigo rival de Carlos reapareceu, ameaçando reabrir feridas que ele gostaria de deixar cicatrizar. O que Carlos faria agora? Lutar pela vida que havia construído ou buscar vingança contra aqueles que o derrubaram? Naquela noite, sob a luz fraca de um poste quebrado, Carlos se deu conta de que, talvez, a verdadeira riqueza não estivesse nas posses que perdera. Sua mente fervilhava com questões. Até onde iriam para proteger o que ainda tinham? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removia suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like pode. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquela noite era fria e a brisa cortava como faca. Carlos exibia seu nervosismo ao lado de Davi, ainda digerindo a revelação que acabara de receber. As palavras ecoavam na sua mente. Eu sei o que causou sua queda. Ele queria acreditar que Davi era apenas um homem perdido como ele, mas havia algo mais no olhar daquele velho, algo que o atormentava. Como você sabe disso, Davi? O que você está escondendo? Carlos perguntou, sua voz saindo mais alterada do que pretendia. O mendigo não respondeu de imediato.
Seus olhos, antes vibrantes, estavam agora sombrios, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a se desencadear. Por muito tempo, Carlos, eu estive à espreita, observando. As pessoas estão sempre mais próximas do que você imagina. Seus sócios na barbearia, eles não eram quem pareciam. Davi soltou as palavras, com um peso que fazia o coração de Carlos acelerar. Eu conheço as pessoas que estão por trás de tudo isso. Carlos sentiu um nó na garganta. Não era só a traição que estava aliçada à queda dele. Era a possibilidade de que sua vida inteira pudesse ter sido um jogo, uma marionete nas mãos de pessoas sem escrúpulos. E quem diria que um homem como Davi teria informações tão cruciais? A gente pode expor isso, Davi. Podemos derrubar aqueles que me derrubaram. Carlos disse, uma esperança inusitada começando a brotar. Mas Davi balançou a cabeça, sério. Nem todo segredo deve ser revelado, Carlos. Há coisas que estão muito além de você, de mim, até mesmo deles. A tensão na voz de Davi era palpável. Algo se aproximava. De repente, um grito cortou a noite. Era um som assustador, vindo de um pouco mais à frente. Carlos e Davi se entreolharam. Suas expressões de confusão rapidamente se transformando em preocupação. Em um movimento rápido, eles se aproximaram da cena. Lá, em meio à escuridão, uma mulher estava de pé, cercada por um grupo de homens. Carlos reconheceu o rosto dela. Carla, sua ex-namorada, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava em perigo. Isso fez o sangue dele ferver. Carla, ele gritou, sua voz ecoando na rua, trazendo a atenção dos homens que a importunavam. Os rostos viraram-se, e Carlos se lançou à frente. Mas Davi o segurou. Não, não faça isso, você não sabe com quem está lidando. Davi implorou, mas Carlos já havia perdido todo o controle. O instinto falou mais alto. Ele correu na direção deles, mas algo lhe pegou desprevenido. Um homem alto com um olhar gélido se destacou do grupo, e os outros se afastaram um pouco. Olha quem decidiu aparecer? O barbeiro milionário. A voz do homem era carregada de desprezo. Você realmente quer fazer isso aqui? Enquanto Carlos tentava encontrar palavras, a situação se tornava mais ameaçadora. Davi, ainda tenso ao seu lado, sussurrou. Você não pode entrar nesse jogo. Eles têm um plano. Mas era tarde demais. Antes que pudesse reagir, o homem disparou uma informação que desarmou Carlos completamente. Você deveria saber. Sua falência não foi apenas uma coincidência. Alguém próximo a você estava por trás disso. Alguém que você confiava. O chão parecia ter sumido sob os pés de Carlos. Ele ficou paralisado. O olhar em Davi, que também parecia em estado de choque. Isso não faz sentido. Ele gritou, confundido e desesperado. Quem foi? O homem olhou para ele com um sorriso maquiavélico nos lábios. Não sou eu quem deve responder isso, mas você vai descobrir e não vai gostar do que encontrar. E com isso, a noite se encheu de gritos e a confusão tomou conta, enquanto os homens do grupo começaram a avançar. Carlos e Davi se viraram, buscando uma saída para a situação que agora se tornava caótica. A revelação de que algo muito mais sombrio pairava no ar. Carlos tinha mais perguntas do que respostas, e a cada passo, a sensação de que sua vida havia sido manipulada por forças ocultas crescia como uma tempestade. Apenas um fio de esperança permanecia. Davi. Mas naquele momento, até mesmo essa esperança estava em dúvida. T.R.E. Quem era realmente Davi? E, acima de tudo, quem era o verdadeiro traidor entre eles? Carlos e Davi estavam cercados por sombras, mas não eram as sombras da noite que mais aterrorizavam.
As palavras do homem enigmático ecoavam em sua mente. Alguém próximo a você estava por trás disso. Era como se uma alça invisível o puxasse para um abismo sem fim. Carlos olhou para Davi, esperando um sinal de que tudo isso era apenas uma grande mentira. Vamos, Carlos, rápido! Davi puxou seu braço, mas Carlos estava paralisado. Ele sentiu a adrenalina subir, mas a revelação pesava em seu coração. Era difícil para ele escolher entre salvar a própria pele ou correr para salvar Carla, a única vislumbre de alegria que ainda restava em sua vida. Não vou deixar ela aqui com eles, Carlos gritou, segurando o olhar de Davi. O mendigo parecia aflito. Você não tá vendo? Eles têm um plano, e não só com você. Aqueles instantes pareceram se arrastar, cada segundo carregado de tensão. O grupo de homens se aproximou, um sorriso perverso se espalhando no rosto do líder, que tinha o olhar que lembrava o de uma serpente prestes a atacar. Olha só quem se atreve a aparecer. Ele se virou, agora focando em Carlos, que estava em conflito. Foi você quem se envolveu com a pessoa errada, barbeiro. Agora, pague o preço. Carlos respirou fundo. Eu não vou me deixar intimidar. Se você quer briga, eu tô aqui. Ele avançou, mas Davi o segurou novamente. Não faça isso, Davi suplicou. Seu olhar era de desespero. Isso não é só sobre você. A vida de muitos está em risco. Mas Carlos já havia tomado sua decisão. Ele sabia que a única forma de se libertar dos fantasmas do passado era enfrentar seus demônios. Ele avançou mais uma vez. Suas emoções estavam à flor da pele. No entanto, algo muito mais inesperado aconteceu. De repente, um tiro ecoou, atravessando a noite silenciosa. O estrondo gelou o sangue de todos. Carlos congelou. Seus olhos se arregalaram. Davi caiu ao chão, segurando a barriga, uma expressão de choque estampada em seu rosto. O sangue começou a escorrer entre os dedos. Davi! Carlos gritou, em desespero, agora diante de um terror que ultrapassava qualquer traição. O mundo girava ao seu redor e ele não conseguia compreender. Davi, seu amigo, estava ferido. Carlos, não! Davi sussurrou, sua voz fraca, como se cada palavra tivesse um peso enorme. Há coisas que você não sabe. Enquanto Carlos se agachava, tentando estancar o sangue, o líder dos homens apenas observava, um riso cruel em seus lábios. Esse é o seu preço, barbeiro. Um amigo a menos na sua vida patética. As palavras do homem ressoaram, portando mais fundo do que qualquer bala. A dor em Davi era palpável, e o chá de revelações começou a despontar. Eu sou o plano, Carlos. A vida que você perdeu foi uma armadilha. Olhe para os meus olhos. Você tem que acreditar que tudo muda, mas a verdade está lá, escondida. O chão tremeu sob os pés de Carlos. Estava prestes a descascar uma cebola cheia de segredos desmoronados. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas Davi estava perdendo a força. Ele precisava de ajuda, e Carlos sentiu uma raiva nutrida pelo horror do momento. O que você quer dizer com isso? Davi, não me deixe! As lágrimas escorriam pelo rosto de Carlos. Mas a voragem da verdade começou a mostrá-lo tudo de forma crua. E então, a única certeza de Carlos, a essência de sua antiga vida, começou a desmoronar. Justo quando ele apanhou seu telefone para pedir ajuda, o líder se aproximou e sussurrou. Você sabia, não sabia? O seu sócio, ele era meu informante. A queda não foi só sua. Carlos sentiu o coração parar. Seu sócio. Tudo o que ele acreditou que tinha era uma barca furada prestes a afundar. E o que mais ele não sabia? Davi, você tem que me contar tudo.
Mas antes que pudesse responder, o olhar de Davi tornou-se um vácuo e algo dentro de Carlos quebrou. Em uma fração de segundo, ele percebeu que a luta dele estava apenas começando. Ele era o alvo. O traidor ainda estava lá fora, escondido sob a luz da manhã, esperando para atacar novamente. E assim, enquanto a noite se aprofundava, Carlos enfrentou o desafio mais sombrio de todos. Descobrir não apenas quem era o verdadeiro traidor, mas como salvar seu amigo antes que fosse tarde demais. Carlos estava quase em desespero. O que Davi tinha dito, as palavras cortantes sobre traidores, sobre sua vida ser uma armadilha. O sangue de Davi escorria enquanto ele tentava entender o que tudo isso significava. A dor que sentia por seu amigo ferido era abissal. Seu coração martelava no peito, batendo como se quisesse escapar. O que você está dizendo, Davi? Ele parou, esperando uma resposta que nunca veio. O olhar de Davi estava se apagando. Por favor, não me deixe! Gritou, mas era tarde demais. Carlos, Davi sussurrou, seu fôlego se tornando raso. A verdade está mais perto do que você pensa. Sentindo-se incapaz de fazer algo, Carlos ficou ali, impotente. O medo e a raiva se misturavam em sua mente, e ele sentiu como se o mundo estivesse desabando. Enquanto isso, o líder do grupo só observava, com um cinismo que queimava. Era isso que eles desejavam, um espetáculo, e a situação estava prestes a piorar. Depois, o homem ergueu uma arma apontando para Carlos. Você ainda quer saber a verdade, barbeiro? A resposta pode lhe custar mais do que você está disposto a pagar. Nesse momento, com um movimento rápido, Carlos empurrou Davi para o lado, mas não antes de um segundo tiro ecoar na noite. Ele não sabia de onde vinha, mas tudo ao seu redor parecia parar. O som do caso, o grito de Davi, o seu próprio grito, tudo se misturou em um borrão. Não era ele que havia caído. Era Davi, agora deitado em uma poça de sangue. Os olhos de Carlos se arregalaram ao ver que alguém havia disparado. Ele olhou em volta, mas não havia ninguém. Era como se um fantasma tivesse saído do nada. Davi! O coração de Carlos estava prestes a se rasgar. Ele se agachou, tentando estancar o sangramento. Mas a visão de seu amigo se apagando era mais do que ele poderia suportar. Não, 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 não me deixe. Davi murmurou, sua voz era apenas um sussurro agora. Tem algo que você não sabe. Olha para a verdade. O seu sócio. O barulho da rua agora parecia distante. O líder estava se movendo apressado, mas Carlos só tinha olhos para Davi. Quem é o traidor? Diga-me, Davi, por favor. A esperança estava se esvaindo, como o sangue entre os dedos dele. Ele está mais perto do que você imagina. Davi fechou os olhos, e um silêncio sinistro caiu. A tensão era palpável. Carlos olhou para o sangue borbulhante, a visão de sua vida indo embora, e a adrenalina começou a pulsar nas veias. Ei, o que está acontecendo aqui? Uma figura surgiu, e Carlos reconheceu Carla, sua ex-namorada. Mas algo estava diferente. Havia uma maneira sinistra em seu olhar, algo que o fez sentir um arrepio na espinha. Precisamos ir, Carlos. Eles estão vindo. Carla, o Davi está ferido! Gritou, angústia dilacerando sua voz. Mas ao olhar para Carla, viu que ela não estava preocupada com Davi. O sorriso no seu rosto era frio, deliberado. E o que você vai fazer, Carlos? Continuar perdendo tempo? Ele está. Já era. Carlos sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso?
Sua mente girava. A tensão no ar tinha mudado de forma abrupta. Você? Você está aliada a eles? Aliada? Carlos, você realmente acha que eu me importo com você? Você é apenas um brinquedo quebrado, uma peça no tabuleiro. A voz de Carla cortou o ar como uma faca. Carlos podia sentir seu mundo caindo. Era a reviravolta que ele nunca esperava. A traição não vinha de longe. Estava bem à sua frente. Você me usou? A mágoa começava a subir como um tsunami. Toda essa história, toda essa conexão. E a verdade é essa, Carlos. Você sempre esteve em xeque. E agora, você não tem saída. O seu sócio, ele te enganou. E eu sou só uma parte do jogo. Ela inclinou-se e atrás dela os homens começaram a se aproximar. Ele não podia acreditar na traição que tinha diante dele. Davi estava certo. O traidor está mais perto do que eu pensava. Uma onda de desespero tomou conta dele. E agora, aqui estamos nós, Carla disse com um sorriso frio. O que vai fazer agora, Darbeiro? Correr para onde? Para quem? Carlos olhou para Davi, que estava perdendo a consciência, e seu coração se encheu de uma fúria cega. A sua única saída parecia através de sangue e sacrifício. E com isso, ele tomou a decisão que poderia selar seu destino. Você vai me pagar por isso, e eu não serei uma marionete. Prepare-se, Carla. A tensão estava longe de acabar. O que Carlos faria agora? Ele precisava encontrar uma saída, ou ficaria preso em uma teia invisível, feita por aqueles que ele confiava. Carlos estava quase em desespero. O que Davi tinha dito, as palavras cortantes sobre traidores, sobre sua vida ser uma armadilha. O sangue de Davi escorria enquanto ele tentava entender o que tudo isso significava. A dor que sentia por seu amigo ferido era abissal. Seu coração martelava no peito, batendo como se quisesse escapar. O que você está dizendo, Davi? Ele parou, esperando uma resposta que nunca veio. O olhar de Davi estava se apagando. Por favor, não me deixe, gritou. Mas era tarde demais. Carlos, Davi sussurrou, seu fôlego se tornando raso. A verdade está mais perto do que você pensa. Sentindo-se incapaz de fazer algo, Carlos ficou ali, impotente. O medo e a raiva se misturavam em sua mente, e ele sentiu como se o mundo estivesse desabando. Enquanto isso, o líder do grupo só observava, com um cinismo que queimava. Ele parecia satisfeito com o desespero de Carlos, como se fosse parte de seu plano. A tensão estava no ar, pulsante. Tente descobrir a verdade, barbeiro. Ele provocou, seu sorriso revelando um prazer sádico. Nesse momento, uma revolta atravessou Carlos. Ele não podia deixar Davi sofrer assim. Como você pode ser tão frio? Gritou para o homem. Você não tem coração? O líder apenas deu uma risada baixa. Eu tenho o que preciso, e você vai descobrir a verdade, a cara. A pergunta é, você ainda vai conseguir ficar de pé quando tudo isso acabar? Você vai se arrepender disso. Carlos desafiou, mas diante dele, a sombra de sua vida anterior parecia cada vez mais distante. De repente, um som estrondoso cortou a noite, um barulho de vidro quebrando. Instintivamente, Carlos virou a cabeça, e a cena em um dos edifícios próximos congelou sua respiração. Uma mulher estava sendo arrastada para fora de uma janela, e quem a segurava não era ninguém menos que Carla. Carlos, ajude-me! A voz dela ecoou, enraivecendo o ambiente. Ela estava em perigo. Os homens que a cercavam mudaram de foco, sua atenção agora voltada para a janela e a figura que estava lutando para se libertar. Carla! Carlos gritou,
Mas o olhar de Davi estava agora fixo em Carla. Uma expressão de dor e reconhecimento cruzou seu rosto. Você não pode, não faça isso. Davi implorou, se esforçando para se sentar, o sangue ainda escorrendo. O olhar de Carlos se transformou em confusão e desespero. Ela merece isso, Carlos. Você não vê? O plano é maior do que imaginávamos. Davi forçou as palavras, tentando alcançar a razão do amigo. Um silêncio tenso permeou o grupo enquanto os homens começaram a cercar Carlos, e ele percebia a pressão aumentando. A qualquer momento, um disparo poderia ecoar novamente. E então a mulher sob a janela soltou um grito. Num movimento rápido, Carla pulou, se libertando do aperto, e se jogou. O impacto foi brutal. Ouvindo o estalo, Carlos correu em direção a ela, ignorando tudo ao seu redor, focando apenas na mulher que ele sempre amou. Mas a verdade do que viu fez seu coração desmoronar. Carla estava se levantando, mas ao olhar para os homens ao seu lado, um requinte maligno brotou em seu olhar. Ela murmurou. Tudo isso era uma encenação. O coração dele disparou. Você foi um peão no meu jogo. Era uma facada nas costas, um golpe que cortou mais profundo do que qualquer tiro. O quê? Você não pode mesmo estar falando sério. A incredulidade encheu sua voz e tudo ao seu redor parecia se desintegrar. A sensação de traição era tão pesada que ele mal conseguia respirar. Pode sim, ela continuou, a frieza em seu sorriso mostrando que não havia arrependimento. Você achou mesmo que eu me importava com você? Quando você caiu, eu só vi uma oportunidade. E agora, você me deve uma boa quantia. Mas o verdadeiro acerto de contas está apenas começando. Carlos sentiu a terra sob seus pés se mover. Sua mente estava em ruínas. Ele olhou para Davi, buscando um pouco de clareza, mas encontrou apenas um olhar que dizia que o abismo estava se aproximando. A verdade, Carlos, está mais próxima do que você imagina, Davi repetiu. E tudo parecia se desdobrar sob a pressão. O que mais havia escondido? Enquanto a visão de Carla desaparecia entre sombras, a única certeza que ele tinha era que tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. O ladrilho da verdade estava prestes a se quebrar, e ele não sabia o que viria em seguida. Havia algo muito mais profundo se desenrolando. As peças de uma trama imensa, algo que ultrapassava até as maiores traições. O verdadeiro jogo estava apenas começando. E no centro disso tudo, Carlos precisava encontrar uma maneira de se levantar antes que todo o restante se destruísse em um caos absoluto. Ele tinha que descobrir não apenas o que Carla realmente queria, mas também como salvar Davi a tempo. Porque a cada segundo que passava, as chances de ambos saírem daquela noite vivos diminuíam dramaticamente. Carlos estava em choque. As palavras de Davi, o olhar de traição em Carla, tudo girava em sua cabeça como um tornado. Ele se sentia perdido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O sangue de Davi e rápido. Carla, como você pôde? A dor em sua voz cortou o ar. Ela apenas olhou para ele, seu sorriso se distorcendo de forma fria. Carlos, você era apenas uma peça. Seus olhos brilharam com uma maldade que ele nunca havia visto. E agora é hora do checkmate. Antes que pudesse reagir, a cena ao redor deles virou um inferno. Um grito ecoou na distância. Não era apenas qualquer grito. Era Davi, que estava perdendo a consciência. E isso fez o coração de Carlos disparar. Ele não podia deixar seu amigo, seu único aliado, ali. Davi! Gritou. Mas o olhar dele se apagava. Fique comigo. Você não pode ir. Por favor. Mas o mendigo estava desmoronando. A cena era surreal. O tempo parecia esticar. As palavras de Davi ressoavam em sua mente. E a verdade
estava se desdobrando em camadas que pareciam perigosas e complicadas. A tensão aumentava. As sombras se moviam ao redor. As risadas dos capangas de Carla ecoavam. E Carlos se sentiu cercado. Mas o que ele não viu foi o movimento rápido que se aproximava por trás. E quando percebeu, foi tarde demais. Um estrondo. A porta do beco se arrebentou, e uma figura emergiu das sombras. Carlos não acreditou no que estava vendo. Era Miguel, seu antigo sócio. Com um olhar arrogante e o sorriso cínico que ele bem conhecia, ele não estava ali para ajudar. Estava ali para garantir que tudo se desenrolasse conforme o planejado. Surpresa, Carlos. Achou que poderia escapar tão fácil? Miguel se aproximou, da mão estendida, segurando algo que reluzia sob a luz fraca do poste quebrado. Um punhal. Você realmente pensou que a queda da sua barbearia foi um acidente? Era tudo parte do meu plano. Você é o traidor, Carlos gaguejou, seu coração se afundando. O chão estava se fechando sobre ele. A conexão que teve com seus sócios, toda aquela confiança desmoronando como castelo de cartas. Miguel riu, um riso que soou como veneno. Sim. Foi fácil, na verdade. E você sempre foi o idiota achando que estava no controle. Os olhos de Miguel estavam frios. E agora, como canta a verdade? Davi, esse nojento, não passa de um objeto descartável. Um sacrifício nos meus planos, e você no centro deles. O choque atingiu Carlos como um feixe de luz, iluminando o que estava escondido na escuridão. Ele olhou para Davi, que estava prestes a desmaiar. As últimas palavras do amigo ecoaram em sua mente, como uma bomba prestes a explodir. Havia algo mais ali, algo que ele precisava entender. Davi sabia, ele sabia tudo, gritou, a raiva começando a surgir como fogo em seu peito. E você vai pagar por isso, Miguel. E então, o mais inesperado aconteceu. No meio da lua tensa e das sombras se aproximando, Davi conseguiu erguer a mão e, com um último esforço, puxou algo de dentro de suas roupas. Uma pequena garrafa. Carlos, é agora ou nunca, ele sussurrou, seus olhos cheios de determinação. Era uma garrafa que brilhava como ouro sob a luz da lua. A verdade, agora. Antes que Carlos pudesse compreender, Davi quebrou a garrafa. Um vapor denso começou a se espalhar, ocupando o espaço em torno deles. E então, enquanto a fumaça cercava Miguel, um grito irrompeu da boca dele. Não um grito de dor, mas de medo. Não! O que você fez, Davi? Carlos observou, paralisado. O que estava acontecendo? A fumaça formava figuras, imagens se desenrolando na noite, traidores e aliados, sombras que dançavam e revelavam tudo. E de repente, ele se deu conta de que não era só uma arma, era uma revelação. Enquanto as visões se tornavam mais claras, o ar parecia pressionar todos ao redor. Ele viu faces, segredos, alianças quebradas, e a verdade, nua e crua, explodindo diante de seus olhos. Familiar, perturbadora, a conexão entre todos eles, a verdadeira razão para a queda de sua vida. As mensagens que ele nunca conseguiu decifrar começaram a fazer sentido. Bebendo da dor de suas perdas, ele começou a ver Carla, Miguel, Davi, todos emaranhados na mesma teia. Mas a visão clímax trouxe o maior terror de todos. No momento em que tudo se alinhou, 1 milhão de imagens se atravessaram, e a sala de estar da luxuosa barbearia apareceu. Ele viu um rosto que nunca esperou, o rosto da última pessoa
que desejava ver. O traidor, o verdadeiro traidor, estava mais próximo do que nunca. E quando a realidade estabeleceu, Carlos percebeu que a próxima revelação mudaria tudo. Quem estava na sombra não estava apenas observando. Eles estavam lá, prontos para fazer uma jogada final. A confusão de sentimentos encheu seu peito. E enquanto a fumaça começava a dissipar, a importância de tudo isso pairava pesada. Ele tinha que fazer uma escolha que mudaria tudo novamente. O jogo ainda não tinha terminado. Carlos estava paralisado, a fumaça densa começando a se dissipar, revelando as sombras em sua mente. A visão aterradora que Davi havia criado dançava diante de seus olhos, misturando passado e presente, de forma tão confusa que era impossível distinguir uma coisa da outra. O olhar impassível de Miguel, seu antigo sócio, pairava entre tenso e triunfante. Você realmente acreditou que tudo isso não tinha um propósito. Miguel riu, mas havia algo na sua voz que fez Carlos sentir um arrepio. E junto com a fumaça, as revelações começaram a se formar, como um quebra-cabeça monstruoso se juntando. Carlos olhou para Davi, já desfalecido no chão, entre a vida e a morte. Davi, não me deixe, por favor! A dor na voz de Carlos ripostou contra as paredes do beco. Mas enquanto ele se ajoelhava, uma sombra se formou à sua esquerda. Miguel começou a rir. O eco daquela risada cortante ressoou entre as paredes. Você não sabe ainda, Carlos, mas o jogo acabou de começar. Ele se aproximou mais. O olhar dele brilhava de uma forma que Carlos teve certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. E então, a reviravolta. O que deveria ser o clímax de uma batalha sinistra se transformou em um pesadelo indescritível. Com uma agilidade surpreendente, Miguel deslizou a mão para dentro do bolso e tirou um pequeno dispositivo. Davi não era só um mendigo, Carlos. Oh, isso não faz sentido. Carlos gritou, seu coração batendo descontroladamente. Ele olhou para Davi, paralisado. As palavras de Davi, a fumaça, as revelações, tudo fazia parte de um plano maior que ele nem imaginava. Miguel apertou o botão no dispositivo e uma imagem holográfica surgiu no ar. As figuras projetadas mostravam Davi em sua antiga vida, antes de se tornar aquele homem que ele conhecia. Ele não era um simples mendigo, mas um agente infiltrado, manipulando tudo de dentro para fora. Como você pôde? Você mentiu para mim. Essa era a ideia, Carlos. A voz de Davi, agora clara na holografia, ecoou como um lamento. Ele parecia diferente, mais novo, e o brilho em seus olhos era intenso. Eu precisei que você acreditasse na mentira, para que eu pudesse limpar a cidade. Não era só sobre você. Os sentimentos de Carlos se transformaram em confusão, dor e revolta. Ele se virou para Miguel, a necessidade de rejeitar essa nova realidade pulsando forte. Você está mentindo. Isso é um truque. Olhe para a verdade, Carlos. O que você vê aqui é só o começo. Miguel olhou nos olhos de Carlos e a frieza transformou-se em um desafio. Davi estava em um plano maior e agora ele criou a própria armadilha para você. Se não parar esse jogo agora, você perderá tudo, incluindo a sua vida. Carlos quase não podia respirar. Riscos, traidores, aliados falsos, tudo se misturava em um turbilhão de questões sobre a declaração de Davi. O que mais estaria escondido? Enquanto ele tentava processar tudo isso, um som cortou a noite. O giro distante de sirenes, crescendo cada vez mais perto. A cena tomou uma nova dimensão. Ele sabia que precisava agir. A polícia não estava longe. E se essa verdade se espalhasse, o que aconteceria com Davi?
O que ele realmente era para Carlos? O homem que ele queria proteger ou a serpente escondida que havia orquestrado toda a sua queda? Davi, você não pode ser isso. A emoção ameaçava transbordar, mas a urgência da situação precisava da sua atenção. Carlos se levantou, decidido a confrontar a realidade. Eu não vou deixar você fugir disso. Mas enquanto se preparava para enfrentar Miguel e a verdade dolorosa, um rebuliço aconteceu. Miguel, naquele momento de distração, tentou se afastar, enquanto Davi, mesmo ferido, soltou um grito ensurdecedor. Carlos, a verdade não é o que você pensa. Você precisa entender. As palavras finais de Davi cortaram o ar como um relâmpago, mas o caos estava se desenrolando. Carlos avançou, sem perceber que apenas estava começando a desvelar um mistério que poderia custar tudo. As sirenes ficaram mais barulhentas, e as sombras no beco se tornaram mais espessas. E no último segundo, a realização atingiu Carlos. Ele virou-se para olhar novamente para Davi, apenas para descobrir que o seu amigo, o homem que parecia ter manipulado tudo, tinha um motivo, um segredo muito mais profundo. E então, o que fez Carlos perder o controle foi o gnomo de uma verdade brutal, ecoando em sua mente. A pergunta ressoava: quantas pessoas ao seu redor realmente eram quem pareciam ser? Na divisão entre luz e sombras, ele estava prestes a descobrir muito mais sobre Davi do que imaginara. Mais que um amigo, mais que um inimigo, Davi trazia consigo segredos que poderiam mudar tudo. O que era todo esse jogo? Carlos olhou para frente, sua vida em risco, esperando que o que viria a seguir revelasse a verdade que o deixaria chocado e o deixaria com questões impossíveis. Carlos estava paralisado, a fumaça densa começando a se dissipar, revelando as sombras em sua mente. A visão aterradora que Davi havia criado dançava diante de seus olhos, misturando passado e presente de forma tão confusa que era impossível distinguir uma coisa da outra. O olhar impassível de Miguel, seu antigo sócio, pairava entre tenso e triunfante. Você realmente acreditou que tudo isso não tinha um propósito? Miguel riu, mas havia algo na sua voz que fez Carlos sentir um arrepio. Ele não era apenas um especta. Davi, não me deixe, por favor. A dor na voz de Carlos ripostou contra as paredes do beco. Mas, enquanto ele se ajoelhava, uma sombra se formou à sua esquerda. Miguel começou a rir. O eco daquela risada cortante ressoou entre as paredes. Você não sabe ainda, mas o jogo acabou de começar. Ele se aproximou mais. O olhar dele brilhava de uma forma que Carlos teve certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Súbito, um estrondo cortou a noite, fazendo com que todos se virassem. O barulho de um carro, acelerando descontroladamente, trazia consigo uma sensação de pânico. Um veículo escuro surgiu repentinamente, saltando a calçada e se dirigindo para o grupo. Antes que pudessem reagir, o carro despencou em direção a eles. Cuidado! Gritou Davi. Uma explosão de força que parecia surgir do nada. Ele levantou a mão, como se ainda pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. O mundo girou. Carlos viu Miguel hesitar, e antes que pudesse escapar, o carro colidiu, fazendo um estrondo ensurdecedor. A fumaça e os destroços voaram ao redor, e Carlos se jogou para o lado, o coração disparando. Ele se levantou atordoado. Sentiu o medo invadir suas veias. Assim que a poeira começou a assentar, o que viu o deixou chocado. Miguel estava estirado no chão, o olhar vazio, mas com um sorriso perturbador em seus lábios. O carro não o atingiu,
mas o impacto havia balançado tudo ao seu redor. A adrenalina pulsava, e quando Carlos se virou para Davi, viu a cena mais impressionante de todas. Davi estava em pé, com uma expressão que misturava dor e poder. Ele não estava mais fraco. Carlos, a verdade é que eu sou mais do que pareço. Davi gritou, sua voz repleta de intensidade, como se toda a vida tivesse sido uma preparação para esse momento. O que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que Carlos jamais poderia imaginar. Uma luz intensa começou a emanar de Davi. Ele abriu os olhos e o brilho era quase sobrenatural. Carlos, eu sou um agente secreto da cidade, infiltrado nessa trama desde o início. Miguel é apenas uma marionete, uma peça em um jogo muito maior. As palavras cortaram como facas. Um agente secreto? Como assim? O quê? Davi, você tá brincando? Isso não pode ser verdade. Ponto. Carlos sentiu o coração desmoronar. Davi, seu amigo, era também o arquétipo do que ele mais temia. Como poderia ter estado tão cego? Fui enviado para desmantelar essa rede de corrupção e você se tornou a chave para isso. Eles me usaram, mas eu também os usei. A intensidade na voz de Davi penetrava em Carlos como uma flecha. Ele estava confuso, a realidade do que reconhecia se desmanchando. E Carla? Ele perguntou, a voz trêmula. Ela também estava no plano? Tudo foi uma mentira? Cada momento, tudo? Ela foi uma parte do plano, mas não como você pensa. Há muito mais em jogo. A cada palavra de Davi, Carlos sentia as bases de sua vida serem rachadas, como se o chão não fosse mais seguro. Então, de repente, o ambiente ficou silencioso. O ruído do caos foi afastado. Para seu horror, uma voz conhecida ecoou entre a fumaça. Então você finalmente revelou seu verdadeiro eu, Davi. A figura de Carla emergiu da cortina de fumaça, e o olhar dela era poderoso. Achou que eu não saberia? Eu sempre soube de você. E agora o jogo ficou ainda mais interessante. A confiança dela era assustadora. O choque que Carlos sentia agora tomava forma. Não eram apenas traições. Era uma teia de manipulações que ele mal conseguia compreender. Entre a vida e a morte de Davi, quem poderia ser realmente fiel? E a imagem que tinha dos amigos estava prestes a acabar. Davi! Carlos gritou, mas não havia resposta. A revelação era esmagadora. A verdade sobre ele, sobre Carla e sobre tudo o que havia acontecido revelava um plano tão complexo que sua mente se perdia. E quando a visão se clareou, restava uma única questão. Até onde cada um deles iria para manter suas verdades escondidas? Os olhares se cruzaram. A tensão no ar era palpável. Davi havia se tornado um jogador em um jogo que sempre foi manipulado por outros. E agora, o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse na superfície? As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas. O que estava por vir se tornaria mortal. E Carlos precisava escolher de que lado estava. Carlos estava paralisado, a fumaça densa começando a se dissipar, revelando as sombras em sua mente. A visão aterradora que Davi havia criado dançava diante de seus olhos, misturando passado e presente, de forma tão confusa que era impossível distinguir uma coisa da outra. O olhar impassível de Miguel, seu antigo sócio, pairava entre tenso e triunfante. Você realmente acreditou que tudo isso não tinha um propósito? Miguel riu, mas havia algo na sua voz que fez Carlos sentir um arrepio. Ele não era apenas um espectador. Ele era parte disso. E junto com a fumaça, as revelações começaram a se formar,
como um quebra-cabeça monstruoso se juntando. Carlos olhou para Davi, já desfalecido no chão, entre a vida e a morte. Davi, não me deixe, por favor. A dor na voz de Carlos ripostou contra as paredes do beco. Mas, enquanto ele se ajoelhava, uma sombra se formou à sua esquerda. Miguel começou a rir. O eco daquela risada cortante ressoou entre as paredes. Você não sabe ainda, mas o jogo acabou de começar. Ele se aproximou mais. O olhar dele brilhava de uma forma que Carlos teve certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. Súbito, um estrondo cortou a noite, fazendo com que todos se virassem. O barulho de um carro, acelerando descontroladamente, trazia consigo uma sensação de pânico. Um veículo escuro surgiu repentinamente, saltando a calçada e se dirigindo para o grupo. Antes que pudessem reagir, o carro despencou em direção a eles. "Cuidado!" gritou Davi. Uma explosão de força que parecia surgir do nada. Ele levantou a mão como se ainda pudesse impedir o que estava prestes a acontecer. O mundo girou. Carlos viu Miguel hesitar. E antes que pudesse escapar, o carro colidiu, fazendo um estrondo ensurdecedor. A fumaça e os destroços voaram ao redor, e Carlos se jogou para o lado, o coração disparando. Ele se levantou atordoado, sentiu o medo invadir suas veias. Assim que a poeira começou a assentar, o que viu o deixou chocado. Miguel estava estirado no chão, o olhar vazio, mas com um sorriso perturbador em seus lábios. O carro não o atingiu, mas o impacto havia balançado tudo ao seu redor. A adrenalina pulsava, e quando Carlos se virou para Davi, viu a cena mais impressionante de todas. Davi estava em pé, com uma expressão que misturava dor e poder. Ele não estava mais fraco. "Carlos, a verdade é que eu sou mais do que pareço", Davi gritou, sua voz repleta de intensidade, como se toda a vida tivesse sido uma preparação para esse momento. O que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que Carlos jamais poderia imaginar. Uma luz intensa começou a emanar de Davi. Ele abriu os olhos, e o brilho era quase sobrenatural. "Carlos, eu sou um agente secreto da cidade, infiltrado nessa trama desde o início. Miguel é apenas uma marionete, uma peça em um jogo muito maior." As palavras cortaram como facas. "Um agente secreto? Como assim? O quê? Davi, você tá brincando. Isso não pode ser verdade." Carlos sentiu o coração desmoronar. Davi, seu amigo, era também o arquétipo do que ele mais temia. Como poderia ter estado tão cego? "Fui enviado para desmantelar essa rede de corrupção, e você se tornou a chave para isso." "Eles me usaram, mas eu também os usei." A intensidade na voz de Davi penetrava em Carlos como uma flecha. Ele estava confuso, a realidade do que reconhecia se desmanchando. "E Carla?" ele perguntou, a voz trêmula. "Ela também estava no plano? Tudo foi uma mentira? Cada momento? Tudo?" "Ela foi uma parte do plano, mas não como você pensa. Há muito mais em jogo." A cada palavra de Davi, Carlos sentia as bases de sua vida serem rachadas, como se o chão não fosse mais seguro. Então, de repente, o ambiente ficou silencioso, tonto. O ruído do caos foi afastado. Para seu horror, uma voz conhecida ecoou entre a fumaça. "Então, você finalmente revelou seu verdadeiro eu, Davi." A figura de Carla emergiu da cortina de fumaça, e o olhar dela era poderoso. "Achou que eu não saberia? Eu sempre soube de você. E agora, o jogo ficou ainda mais interessante." A confiança dela era assustadora. O choque que Carlos sentia agora tomava forma. Não eram apenas traições. Era uma teia de manipulações que ele mal conseguia compreender.
Entre a vida e a morte de Davi, quem poderia ser realmente fiel? E a imagem que tinha dos amigos estava prestes a acabar. Davi! Carlos gritou, mas não havia resposta. A revelação era esmagadora. A verdade sobre ele, sobre Carla e sobre tudo o que havia acontecido, revelava um plano tão complexo que sua mente se perdia. E quando a visão se clareou, restava uma única questão: até onde cada um deles iria para manter suas verdades escondidas? Os olhares se cruzaram. A tensão no ar era palpável. Davi havia se tornado um jogador em um jogo que sempre foi manipulado por outros. E agora, o que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse na superfície? Então um novo som cortou o ar, um apito agudo. A polícia estava ali. Os faróis iluminavam tudo, e a realidade do momento começou a se deslumbrar rapidamente. E nesse instante tenso, entre os flashes de luz, algo inesperado aconteceu. Davi, em um movimento rápido e descontrolado, fez algo que ninguém esperava. Ele se virou de forma abrupta, mudando a direção do foco. Com um gesto sublime, ele segurou a mão de Carlos, e num instante, ele mesmo foi o que pareceu estar em estado de choque. Carlos, sou eu. Sou eu quem está aqui em perigo. Mas há algo que você não sabe. Eu não sou quem você pensa. O coração de Carlos disparou. Ele o olhou confuso. O que você quer dizer? E então a resposta que Davi deu moldou tudo o que Carlos acreditava. As palavras ressoaram como um manto escuro cobrindo tudo ao seu redor. Eu sou o verdadeiro irmão de Miguel. Fui feito para parecer que era outro. Estava infiltrado na minha própria família. Eles me transformaram num peão. E agora, o que virá a seguir? Pode ser mortal para nós dois. Carlos sentiu a terra sob seus pés desmoronar. O que Davi dizia transformava não só a sua relação com ele, mas todo o enredo que ele acompanhou até agora. Ele estava prestes a desvendar não apenas a verdade de Davi, mas um segredo que poderia desmantelar tudo. Uma verdade que nem todos estavam prontos para ouvir, nem ele próprio. E enquanto a polícia chegava, a única certeza que Carlos tinha era que a verdadeira madrugada havia apenas começado. Carlos sentiu a pressão do tempo aumentar enquanto as sirenes se aproximavam. O ar estava tenso, fazendo seu coração disparar. Davi, já em um estado crítico, lançou suas últimas palavras, como se o desespero pudesse salvá-lo. Carlos, você precisa entender a verdade. Miguel não é apenas um traidor. Ele é um símbolo de tudo o que estamos enfrentando. As sombras ao redor pareciam se fundir em camadas de confusão. E Carlos olhou diretamente nos olhos de Davi. Era um pedido silencioso. Acredite em mim. E o que isso quer dizer para nós? Gritou Carlos, descontrolado. A polícia está a caminho. Precisamos de um plano. O desespero reverberava em cada palavra, a intensidade do momento fazendo seu corpo vibrar. Mas Davi, o homem que deveria ter todas as respostas, caía em um silêncio cada vez mais profundo. Venha, ainda há tempo. Foi a voz de Carla que cortou a tensão. O olhar dela era uma mistura de desafio e determinação. Precisamos decidir. Você pode ficar aqui e esperar a polícia, ou nos ajudar a virar o jogo. Carlos encarou Carla, um misto de emoção aflorando. Viver a vida que me restou, tentando derrubar aqueles que me traíram? Ou me unir a ela? Ele não sabia em quem confiar. Mas o olhar de Davi, mesmo debilitado, trazia um tipo de urgência. A vida de seu amigo, segundo a segunda contagem, estava se esgotando. Carlos, a chave está em suas mãos, Davi sussurrou,
a respiração arrastada. Antes que seja tarde demais. Não havia mais tempo. Carlos se virou, encarando a direção da polícia. O som da sirene se aproximava e seus instintos de sobrevivência dispararam. Ele precisava agir. Vamos sair daqui, juntos. Em um momento de clareza, optou pela colaboração. Era isso ou o caos tomaria conta? Ele se lançou na direção de Davi, ajudando seu amigo a se levantar. Você aguenta, Davi? Vamos precisar de você agora mais do que nunca. Inspirando fundo, Carlos virou-se para Carla, sua voz firme. O que precisamos fazer? Sem perder tempo, Carla se aproximou. Existe uma saída nos fundos. Vamos para lá. Nós temos que nos mover rápido. E assim, alinhados em um mesmo propósito, eles se dirigiram para a saída, enquanto a confusão se intensificava atrás deles. No instante em que chegaram ao beco, a luz das lanternas da polícia começou a iluminar a esquina. O batimento acelerado do coração de Carlos ecoava em seus ouvidos. Davi, também ofegante, sussurrou. Isso é apenas o começo, Carlos. A verdade ainda está esperando para ser descoberta. Carlos olhou para Davi, compreendendo que a jornada que se desenrolava diante deles era muito maior do que ele jamais imaginou. Não apenas uma luta por sobrevivência, mas uma busca pela verdade. E assim, enquanto cruzavam a linha, sentiu uma faísca de esperança se acendendo dentro dele. Quem eram eles realmente? O que mais estaria escondido nas sombras? À medida que se afastavam do passado, novas questões surgiam em sua mente fervilhante. Carlos, onde você está pensando? Carla perguntou, percebendo seu silêncio profundo. Temos que nos apressar. Sim, eu sei, mas precisamos garantir que Davi esteja bem. Ele ainda é importante. A urgência da missão ecoava entre eles, enquanto as luzes da polícia se aproximavam. Mas a determinação de Carlos estava mais forte. Ele havia tomado uma decisão. A verdade precisaria ser exposta, e ele estaria envolvido, custasse o que custasse. Enquanto desapareciam na neblina da noite, Carlos olhou para trás, sentindo um misto de medo e liberdade. O que viria a seguir? Sombras? Confrontos? Um novo começo? Era hora de abrir novas portas, e a primeira a ser destrancada era a verdade. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a trazer mais conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.